Em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo com a nossa irmã Milena e que o nosso irmão e a nossa irmã possam meditar também junto conosco nessa palavra, em nome de Jesus. Fica à vontade, irmã Milena. Amém. Glória a Deus. Também salve o pastor com a paz do Senhor, aos nossos irmãos que sejam bem-vindos, que possam ser edificados pela palavra do pastor, por essa palavra que nós vamos estar lendo com os irmãos. E também que os irmãos que tiverem dúvidas, que quiserem saber sobre algum assunto, que podem estar colocando nos comentários, irmãos, que sempre que possível o pastor vai estar respondendo, a gente vai estudar a palavra de Deus e aquilo que Deus nos der para falar, a gente vai tentar responder os irmãos, amém? Eu gostaria de ler, então, nesse dia com os irmãos, para que o pastor possa comentar conosco, um texto no Evangelho de João, irmãos, capítulo 8, e eu vou ler o versículo 31 e o versículo 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém? Glória a Deus. Esse é um texto que ele está bastante em pauta nos últimos tempos, ele está bastante conhecido, a gente vê muitos comentários sobre ele, mas eu gostaria de conversar aqui com o pastor a respeito da visão bíblica do texto, porque muitas vezes a gente vê até nas redes sociais frases motivacionais, as pessoas usam os textos bíblicos, mas é importante nós usar o texto bíblico para a finalidade dele, que é promover o evangelho, que é falar do evangelho, que é realmente chegar ao coração do ser humano e ter a salvação, né? Ter a salvação, ser liberto. E aqui nesse texto ele nos fala, pastor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Cristo, ela é uma só? Com certeza, irmã Milena. A verdade de Cristo é uma só. E na verdade nós sabemos que esse é um texto realmente muito citado por muita gente na face da terra, né? E Jesus expressou: conhecereis a verdade vos libertará. Mas do que ele está se falando? Eu creio que ele está falando aí no mundo espiritual sobre o pecado que houve já lá com Adão e Eva, que todo mundo estava preso e precisou se manifestar essa verdade. Essa verdade, ela vem pela pessoa de Jesus. Então, quando as pessoas conhecem Jesus, e até mesmo o texto que você leu antes, se nós permanecermos em Jesus, essa verdade vai libertar. Mas vai libertar do quê? Libertar do cativeiro do pecado, da morte, da condenação, do sofrimento, e até mesmo o que traz uma libertação. Onde nós vimos nesses últimos dias, onde as pessoas não estão tendo muita libertação, mesmo que esse texto seja muito citado, mas as pessoas não estão sendo transformadas. Isso aí o nosso Jesus está falando em questão do cativeiro do pecado e que ele agora nos libertou. Então isso é na vida espiritual, é no mundo espiritual. Então assim, e se nós conhecer essa palavra corretamente, nós deixamos de viver o pecado e entremos numa liberdade. Mas isso é uma permanência nele, não é apenas porque alguém pode até mesmo dizer que é de Jesus e que é de Deus, porque no 8,36 diz assim: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se o Filho libertar, com certeza nós somos livres. Mas então tem que ter o quê? O trabalhar de Deus no ser humano. Se o ser humano não tiver o trabalhar de Deus, ele não pode permanecer liberto, livre. Então não é porque apenas alguém expressa, mas é alguém que conhece e permanece com ele, e ele vai conceder realmente uma libertação aos seres humanos. Mas do que? Do pecado, da condenação, para que as pessoas possam ter vida eterna. Então, nesse texto aqui, nós podemos imaginar que quando o apóstolo aqui nos fala a respeito de conhecer a verdade e sermos libertos, aqui está falando do pecado original e também, de certa forma, do próprio pecado, dos cativeiros que vão ao longo da vida aprisionando o ser humano? Com certeza, Deus está falando da libertação do pecado original, realmente. Do pecado original. Ele quer livrar nós, porque o pecado nos matou, ele nos condenou. E agora vem Jesus e nos libertou.
Então ele está falando realmente do pecado original e ele dá a vida aos seres humanos. Então, mas aí precisamos conhecer isso aí. Se nós não conhecer, não entender, não tem como nós ser livres. Alguém porque expressa que Cristo é o libertador, não quer dizer, quero ver se eu vivo o que ele realmente é. E aí ele se torna o meu libertador. E na verdade ele nos quer libertar, não só naquele momento lá da condenação e tudo, mas diariamente, nós somos pecadores, né? Então nós temos que ter um reconhecimento da pessoa de Jesus. Diário, e ele vai libertando e vai guardando a nossa vida. Mas essa verdade, então, que vai libertar, ela é uma verdade de Cristo. Ele está aqui falando em questão de vida espiritual do ser humano, porque muitas vezes a gente leva muito na ideia assim, eu conheço a palavra, eu já ouvi a palavra, né? Então eu já vou saber me libertar. Eu posso achar isso espiritualmente, isso funciona? Como que é? Segundo o meu entendimento, né? Existem outras verdades, mas a verdade de seres humanos. Mas essas verdades que os seres humanos têm, elas não libertam, elas não transformam. Tanto isso é a realidade, né? Que um ser humano não pode mudar um outro ser humano. Um ser humano não pode transformar. Até mesmo, assim, com pessoas muito que recebem conselho de seres humanos, dificilmente muda. Algum até que leva em conta alguma coisa, mas geralmente não muda. Agora o conselho de Deus muda. O conselho de Deus transforma a pessoa. O conselho de Deus liberta. Mas o grande problema é que nós, seres humanos, como somos muito carnal ainda, nós temos dificuldade de receber o conselho de Deus. Porque quando ele fala, conhecereis a verdade vai libertar, ele está falando da pessoa dele e nós seguir as instruções dele, os mandamentos dele, para que nós guardamos. E se nós guardamos o mandamento dele, nós começamos a ser libertos da morte, de Satanás, do pecado, de tudo, porque ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu na cruz tudo, ele morreu. Por isso que Paulo pregava Cristo ressuscitado, que era escândalo para os judeus. Mas ele deseja libertar pelo escândalo que muita gente acha que é, mas ele liberta assim. Jesus vem para libertar. Com toda certeza. O que nós vemos hoje, esse é um texto bíblico que ele dá muito exemplo disso, das pessoas, ou da gente mesmo, muita gente assim, às vezes conhecer as escrituras, certo? Conhecem as escrituras, ou por vídeo, ou por palavra, ou tem pessoas que realmente leem as escrituras. Isso serve para libertar a pessoa? Para o meu entendimento, não. Não liberta. O conhecimento, ele é bom, mas o que ele precisa é uma submissão, é uma obediência. Vamos dizer assim, o pecado entra pela desobediência e a obediência ela liberta. Então Jesus falou conhecer, então eles conheciam uma obediência. Por isso que o senhor comenta até em questão do pecado original, né? Como que o pecado entrou pela desobediência do ser humano. Pela desobediência do ser humano. Então assim, o que nos liberta não é apenas eu dizer que eu tenho fé. Eu crer na pessoa de Jesus, que é na instrução da sua palavra, na sujeição, crer que ele morreu por mim, e eu entrar numa obediência. Na verdade, eu nunca vou acreditar que um ser humano pode ser liberto sem ser obediente ao Evangelho, ser temente a Deus. Então, quando temos obediência, o nosso Jesus, ele transforma. Mas obediência no quê? Naquilo que ele está dizendo, não na nossa sabedoria, não na nossa inteligência, que o nosso Deus nos criou com uma certa inteligência e uma certa sabedoria, mas ele não quer que nós usamos a nossa sabedoria, a nossa inteligência, porque se nós usar a nossa, nós não vamos sujeitar a palavra de Deus. Nós sempre vamos querer fazer aquilo que é bom para a nossa carnalidade. E aí, se nós fizermos aquilo que é bom para a nossa carnalidade, nós continuamos sendo condenados. E o Deus, nós quer nos libertar. Então nós precisamos olhar para o Cordeiro, olhar para Cristo. E aí nós seremos libertos. E a obediência, então, nesse sentido, ela é um fator determinante para a pessoa ser liberta. Porque, por exemplo, se ela não obedecer à Escritura, a palavra não vai ter eficácia na vida dela. No meu entendimento, com toda certeza, ela não vai ter eficácia. Mas assim, só que eu entendo que uma obediência mesmo é quando alguém está tendo revelação de Deus. Ela começou a ter sede. Você pode ver que lá no livro de Isaías 55, primeiro, Deus pede para o povo retornar, mas vinha as águas, mas somente quem tinha sede. Porque eles tinham voltado para o pecado. Eles tinham saído da presença de Deus. E daí eles estavam presos, estavam condenados de novo. E Deus queria que eles viessem para eles não sofrer um juízo da parte de Deus, como está acontecendo hoje com muita gente.
próprio Deus dando um certo juízo. Mesmo as pessoas dizem assim, mas o juízo não é do dia final? Não, todas as pessoas elas podem receber um juízo diário, não aquele da condenação final, mas dos nossos atos. Então assim, ele está dizendo, vinde a mim aqueles que têm sede e fome. Não tem sede e fome, você não vai poder obedecer. Ah, se não vai comer. Não vai comer. Não, e se comer, acaba colocando fora. É muito difícil, não vai conseguir remoer a palavra de Deus, porque ela nos alimenta quando nós conseguimos ser alimentados por ela. Se não for o contrário, não tem o que nós fazer. Ao meu conhecimento. Sim, no seu entender. No meu entendimento. No seu entender, essa parte ela é determinante. Com certeza. Algo que me chama a atenção, sempre na questão quando a gente vem falar assim, de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós comentamos até num outro vídeo, o senhor falava de se sujeitar, o senhor falava de obedecer. Hoje em dia me dá a impressão, embora as pessoas não manifestem isso, mas de que talvez é meio ofensivo falar que eu preciso obedecer um pastor, que eu preciso obedecer o que a minha igreja está falando, que eu preciso obedecer a escritura, né? Há quem fale até que seja algo ultrapassado, né? Sim. E aí como é que fica? Assim, eu vou ter libertação, eu vou continuar andando como eu penso? Eu posso dizer assim, que uma libertação ela se dá quando existe uma verdade. Então, se esse pastor tem verdade, com certeza ele vai passar uma verdade. Aí a pessoa não aceitando, não tem como. Aí a pessoa diz assim, não, então eu não concordo, ele não tem uma verdade, esse pastor. Bom, mas se ele não tem, então não é o nosso lugar lá. Porque nós temos que ir a um lugar onde um pastor esteja falando a verdade. Claro que a gente sabe que libertação e transformação ela só se dá por verdade. Se não tiver verdade, não existe. Quando assim, Satanás trabalha nos seres humanos enganando-os com mentira. Então, com mentira, engano, não existe libertação. Mas então, se eu não quero me submeter, eu acho que alguém está errado, meu lugar não é lá. Porque se for lá, não vou ser liberto. E não vou sofrer transformação. Então, eu preciso. Claro que eu sei que uma pessoa, para se submeter, ela precisa ter uma revelação já de Jesus. Porque quem fala isso ao homem é o Espírito Santo. Eu não sou Deus, mas só que o nosso Deus só vai falar através do Espírito Santo de Deus quando eu estou disposto a me submeter, que não deixa de pagar o certo por isso, um curso por isso, que é uma renúncia, e ouvir a palavra de Deus. E assim seremos libertos. Mas então, essa é uma parte também, o ser humano não pode se enganar a si mesmo, né? Que às vezes a gente diz que quer, a gente diz que é a Bíblia, que quer Cristo, ou que é isso, ou que é aquilo, mas a verdade, às vezes a pessoa está se enganando, ela só quer viver melhor, ou ela só quer mesmo, vamos dizer, ela já sabe que determinados caminhos levam à perdição, ela só quer ficar ali porque ela imagina que vai ser salva. Com certeza, irmã Milena, hoje a gente vê muitas pessoas, muito mesmo, desejando essa verdade para uma libertação, mas elas não têm uma consciência de submissão. E até mesmo, geralmente, quando se trabalha com pessoas para auxiliar para a libertação de uma pessoa, elas estão sendo muito preocupadas com o que tem que depois caminhar com Jesus. E essa própria preocupação impede a libertação, porque isso não é uma doação a Jesus. Então eu sempre procuro passar aos nossos irmãos a doação. Não tem libertação sem doação, porque a doação é uma entrega a Jesus. Você não é mais dono de si, Cristo é dono da sua vida agora. Se é que você aceitou a Cristo, aí se você não aceita ele ser dono da sua vida, então isso não é verdade para Jesus, porque ele está interessado na sua alma, não é apenas de mandar os demônios embora, ele está interessado na sua alma. Se ele permitiu o demônio entrar, foi para o seu pecado, ou foi uma permissão dele para resgatar a sua vida, porque a sua vida para ele é preciosa, toda a vida dos seres humanos é preciosa para Deus. Então quando as pessoas não conseguem entender isso, elas sofrem, elas perecem e elas não chegam a uma libertação. Elas ficam lutando, até muitos começam a correr de uma igreja para outra e nada satisfaz. Por quê? Porque não tem uma entrega, porque tem que se parar para ouvir. E se não para para ouvir, para entender, não tem uma revelação, não tem como. Então, preciso as pessoas entenderem que ela precisa de uma entrega. Se não tem uma entrega, não tem muito o que fazer. Sem submissão, nenhum de nós seremos livres. Nenhum. No meu entendimento. E aí, eu acho que talvez, não sei se seja essa a palavra correta, mas muita gente talvez comece a incorrer ali em pecado, porque
Às vezes eles, por medo realmente de ter um compromisso sério com Cristo, como o senhor disse, começam a passar de igreja em igreja. E aí parece assim que pega um pouco de cada um, mas na verdade às vezes eu acho que não pega nada. Olha, até acredito que pega, mas tudo pelo contrário. Isso traz um problema seríssimo. Na verdade, auxiliar uma pessoa que tem um pouco de cada ministério é um problema. É um problema porque elas não se submetem àquilo que está certo, porque elas têm um pouco de ideias. E essas ideias, geralmente, elas não ajudam, elas atrapalham. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem um interesse nessas ideias, de trazer ideias diferenciadas. Vamos dizer assim, se chegar alguém lá e dizer, pastor, eu estou com um problema, assim, assim, e eu falo, você precisa isso, isso, isso. Nós vamos ter que buscar Deus, a vida é assim, isso não pode fazer, Jesus não concorda. Ele pensa, não, mas na outra igreja me disseram que eu posso, agora você vai me dizer que eu não posso? Como assim? E aí Satanás diz, não, esse homem está errado, vai para um outro lugar. E assim Satanás leva as pessoas para muitos lugares. É uma pena. E mesmo que você pegue aqui o texto bíblico, parece que aquilo não penetra. Não, ele já não penetra porque a mente da pessoa já pode chegar na igreja cauterizadamente. Na verdade, quando você vai auxiliar a pessoa que já sabe muito, é muito difícil as pessoas serem transformadas. Que acham que sabem, né? Que acham que sabem, na verdade, porque daí ela fica trancada ali, como o senhor disse, sem a libertação, né? É muito difícil. Ela conhece bastante do Evangelho, então que nem na sua experiência, por exemplo, como pastor, no ministério, no chamado do irmão, o irmão sente bastante, não sei se bastante, mas enfim, sente esse tipo de situação das pessoas chegarem, receberem, serem abençoadas, mas vamos dizer, começar a dar para trás porque tem medo de assumir um compromisso, tem medo de, vamos dizer, ter lá... Tem uma doutrina mais ajustada, alguma coisa assim, e as pessoas não querem? Com toda certeza. Esse é o maior problema que se encontra, né? Porque as pessoas, elas não correm atrás de Cristo, mas elas correm atrás de uma libertação. E daí, se precisar se sujeitar em alguma doutrina, que eu acho que doutrina seria questão de sã doutrina, mesmo que as pessoas falam, mas é uma doutrina diversa. Não, mas mesmo na doutrina diversa, ela tem que ser sã doutrina. Vamos dizer assim, a descendência, uma pessoa vestir decente, é uma doutrina, é uma sã doutrina. Então, ela é normal de Cristo. Mas as pessoas querem uma liberdade. Então, e como elas têm já uma ideia de outros ministérios, ou de outros tipos de evangelho, que tem vários tipos de evangelho. Então, as pessoas ficam muito perdidas. E mesmo os problemas estão chegando, os demônios estão atuando, porque hoje é comum você atender pessoas onde o inimigo está invadindo a casa, está invadindo as pessoas. Então, eles correm muito atrás de se libertar. Mas se libertar sem ser pelo caminho correto, não tem como. Se você não tiver o endereço da sua casa, você não volta para a sua casa. Não volta, não. Você perdeu, não volta mais. Não volta. Então nós temos que ter um endereço. E esse endereço está aqui no livro sagrado. E se nós não ouvir isto, a palavra de Deus, não tem muito o que nós fazer. Nós temos que parar e ouvir o que Jesus está dizendo. Só claro, a pessoa diz assim, mas quem está me falando a verdade? Então nós temos que ter humildade de parar para ouvir, ou até mesmo dar um seguimento para ver o que Deus vai dizer. Mas geralmente as pessoas não esperam muito. As pessoas correm rápido. Uma semana, duas, um mês, 2, 3, e quando vê, somem. E vão atrás de uma cura embora em outros lugares. Mas a Bíblia não fala assim. Nós temos que parar, pensar, analisar, para ver o que Jesus está falando sobre libertação. O que ele quer nos libertar? Dos nossos maus costumes, das forças das trevas, dos nossos maus hábitos. Temos muitas coisas que precisamos deixar. Então o ser humano tem que analisar isso para poder ter um relacionamento com Jesus. Porque Jesus não vai ter um relacionamento com o ser humano que quer ver o pecado. Se ele é santidade, se ele é santo, como é que vai ver o santo com o profano? Tem como? E nesse tipo de situação, o que o senhor acha, pastor? Jesus cede um pouquinho para, talvez, a gente se ajustar ou não? Ele não cede nada? No meu entendimento, nada. Porque se ele é justiça, ele tem uma balança de uma medida só. Ele permite até que sofra um pouquinho, então. Mesmo com todo o amor que ele tem ao ser humano. Ele é permissão de Deus, não é vontade de Deus. Mas a permissão dele, nossa, está mais... E eu acredito que nos últimos dias a permissão dele está muito grande já. Porque eu creio que, ao meu ponto, ao meu entendimento, Deus não se agrada de muitos tipos de evangelho que nós temos vendo nos últimos dias. Sim. Então ele tem permitido muita coisa, até mesmo para resgatar as pessoas, e libertar as pessoas e dar uma nova vida para as pessoas. Porque hoje muita gente não tem mais uma vida digna com Deus, até mesmo transformada.
Em questão do evangelho, Do o senhor evangelho. se refere nesse Do sentido. evangelho. Mas aí talvez o que a gente imaginaria? Que na caminhada a gente pode se perder da verdade, ou isso não vai acontecer uma vez salvo, sempre salvo? Eu não tenho essa doutrina de uma vez salvo, sempre salvo. Na verdade, eu vejo muita gente se perdendo nos últimos dias. Não, porque o próprio Deus falou que aquele que prosseguir até o fim terá vitória. Não prosseguiu até o fim, inclusive está lá no livro do Velho Testamento. Você vê a coroa, né? Ezequiel. No livro de Ezequiel, ele fala muito claro lá, que se alguém não prosseguir até o último dia, mesmo se durou 80 anos, mas serviu a Deus até os 79, faltou um ano, foi, não teve o que fazer. Então Deus não irá inocentar os seres humanos a isso. Então precisa, com certeza, estar nessa verdade, e com certeza muita gente está se perdendo. Ao meu entendimento, muita gente. Eu acho que o número aumentou de uns anos para cá, e provavelmente vai aumentar mais ainda, porque é o sinal da volta de Jesus. E isso, então, seria também um sinal, assim, de que o pecado, de certa forma, ele está mais abundante no mundo ainda, assim, para dominar o ser humano. Ao meu entendimento, sim, com toda certeza, o pecado está muito acelerado. Eu até acredito, por causa da volta de Jesus, que o nosso Deus até tem permitido mais entidades descer à terra, porque eles são maus, os demônios são maus. Sim. Mas Deus irá usar os demônios maus, porque Deus comanda demônio, comanda ser humano, comanda o ser, afasta a terra, o universo é dele. Então, assim, Deus pode disciplinar seres humanos, até mesmo com permissão de demônios descendo à terra, que é o que está descendo. Porque nós podemos ver que existe um espírito na face da terra de desobediência dentro da igreja e dentro dos lares. Isso são espíritos malignos que o senhor disse que agem no ser humano. Que agem no ser humano dos últimos dias, né? Então a libertação está dificultando para muita gente. Porque se não estiver entendendo, os demônios estão se manifestando. E Deus está permitindo, porque acredito que é uma das formas de Deus resgatar ser humano, é quando Ele permite até mesmo demônios invadir uma casa. Porque tem o controle. Porque aí também, às vezes, a pessoa, se ela está sofrendo, ela vai procurar Cristo. Ou, enfim, vai procurar uma solução. O doente normalmente tende a procurar médico. Ali, nesse momento ali, pode ter uma decisão de salvação ou até mesmo de condenação se desistir, mas pode ter salvação, sim. Então eu creio que esse é o desejo de Deus. Muito. E para os nossos irmãos que nos ouvem assim, às vezes as pessoas podem ter alguma dúvida a respeito da verdade de Cristo. Onde que a gente encontra a verdade verdadeira? Como é que a gente faz assim, que eu falo aqui para os irmãos falam, e como é que nós vamos ter essa confirmação? Ao meu entendimento, é nesse livro sagrado. Essa é a palavra real verdadeira, ela tem que se expressar por aqui. Pela Bíblia. Pela Bíblia, ela não pode ser apenas pelo ser humano. O ser humano é falho, é pecador, erra, eu com certeza sou muito falho também, né? Mas é aqui que tem a palavra da verdade. Está escrito aqui. Então, ela está aqui. Mas quando alguém pode questionar alguma situação, temos que ter textos bíblicos. Claro que a palavra de Deus não vai ficar questionando, mas assim, para nós entendermos, nós temos que ter textos bíblicos. E eu sempre comentei e vou continuar comentando. Se alguém tem alguma dúvida, quer questionar alguma coisa, tudo bem, pode questionar, mas vamos ver o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. E outra, assim, nós temos que cuidar das interpretações. Porque as interpretações ela pode ser muito humana e carnal. Nós temos que ter uma boa interpretação. E a interpretação da palavra de Deus sempre ela vai nos advertir para nós renunciar à nossa vida. Nunca vai ser para fazer a nossa vontade. Então, quando a palavra de Deus está falando tudo sobre a sua vontade, o que o seu querer, cuidado que pode vir engano aí. Ela vai dizer muita coisa que nós vamos, ao momento, vamos achar meio difícil, meio complicado nós fazer, mas isso é para o nosso bem. Então ela vai nos corrigir. Então, em princípio, é a palavra. Mesmo que alguém diga, eu também estou pregando a palavra de Deus. Nós irmãos podem ver, até os irmãos que estão nos ouvindo, vão nos ouvir, que realmente muita gente diz, não, mas eu também sirvo a Deus e também leio a palavra de Deus. Mas tem várias interpretações. Mas tem interpretações que elas não levam para a salvação e nem para a libertação. Elas levam para a condenação. Que pode ver que o Evangelho ultimamente, ele está livre, vale tudo. Vale tudo. Cada um anda como quer, pensa o que quer, vai onde quer, faz o que bem entende. Então vamos dizer assim, se essa verdade a qual nós estamos vendo aqui, porque a interpretação da Escritura ela é importante.
importante, então. Porque se você está lendo aqui, você está tendo uma interpretação errada, ao invés de ser liberto, você está ficando preso. O texto, no caso, não se cumpre. Na verdade, na minha observação de muitas pessoas, em vez de se libertar, estão se prendendo. Estão se prendendo por quê? Porque a ideia e a interpretação, elas são próprias. E enquanto não tiver fruto, a interpretação está errada. Então, o fruto que vai dizer se a interpretação é boa. Eu estou lendo as escrituras e como está o meu comportamento? Como é que está a minha vida? Como que eu enxergo as pessoas? Como é que eu encaro os problemas? Como é que eu vejo a situação da face da terra? Se eu estou vendo bem, então eu estou produzindo e estou entendendo, estou tendo uma interpretação. Mas se eu não tenho isso, com certeza eu estou me perdendo. E assim, se eu estou olho por olho, um exemplo, eu estou interpretando mal as escrituras. Estou vivendo em outro tempo. Estou vendo o tempo lá no passado. E aí, como é que fica? E como é que fica? Mas Deus me entende. Não. Deus não entende nem um ser humano. Se alguém diz que entende, prove biblicamente. Pode ser que eu esteja errado. Deus quer que nós entendemos Ele. É o contrário. É nós que temos que entender Ele. Se nós não entender Ele, porque quem tem que se submeter? É nós ou é Deus? É nós. Humilhar debaixo da potente mão de Deus, a Bíblia diz. Tem que se humilhar. É nós que temos que se humilhar. E hoje, geralmente, as pessoas não querem se humilhar. Eles querem viver a vida dessa terra e ser libertos de demônios. Só que eu creio até que Deus está permitindo que muitos demônios desçam da terra. Porque os irmãos podem ver, a irmã pode ver, que os dias são maus. Em todo sentido. Sim. No meio da política, no modo geral. Sim, sim. Tudo. No meio da família, na escola, tudo. Um jovem, entre os casais. Tudo. Sim, sim. Hoje é só você ver famílias, marido e mulher se divorciando, se separando, não se entendendo. Problema entre pai e filhos é um problema sério. E nos últimos dias está acrescentando isso. Sim. E aí, se você fala de um evangelho são, sadio, as pessoas ficam um pé atrás e correm para as mais fáceis. E não está tendo libertação. Hoje eu tenho quase certeza que estou dizendo. Você vai ver de muitas pessoas dentro de igrejas que elas estão doentes, mas doente. E o que está acontecendo? Não está se cumprindo São João 8,32. E tem que se cumprir. É verdade. Que muitas vezes, assim, o fato de... Agora o senhor falou, lembrei de um caso também de uma pessoa. Muitas vezes o fato de nós ir para uma igreja, ou mesmo assim, estamos vendo a Bíblia, e você se submete, pode ser para qualquer igreja, você se submete um pouquinho, você sobe o nível, melhora um pouquinho, mas não é ser liberto. Não é, né? Quando nós somos libertos, nós temos uma outra mente, nós temos a mente de Cristo. Nós começamos a pensar como Cristo. Você pensa assim, uma pessoa liberta, ela aprende a colocação que o nosso Deus fez através de Paulo, sempre fala a memória. Se alguém tiver fome, dá de comer. Você está com sede, dá de beber. Mas se tu não é liberto, você vai dar água, vai dar bebida, água ou comida para quem? Para quem você vai dar? Porque o ser humano sem a libertação, ele é amante de si mesmo. Acaba sendo cego guiando outro cego. Não tem como. É um amante de si mesmo, ele só pensa em si, não pensa no outro. E só pensa quando as pessoas fazem o bem. Mas o nosso Deus é o contrário. Quando nós somos libertos, não lemos a quem iremos fazer o bem. Sim. Ou a quem que nós vamos orar. Por todos os seres humanos. Então, que Deus tenha muita misericórdia de todos nós. Amém. Eu agradeço também mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar aqui com os irmãos a palavra, juntamente com o pastor. Que Deus abençoe os nossos irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém.